Fala galera, dando continuidade ao último vídeo postado aqui no canal, eu vou falar sobre estratégia de aeróbico que eu utilizei durante a minha preparação. Se você ainda não assistiu o último vídeo, lá eu falo sobre alguns sistemas de treinamentos voltados dentro dos aeróbicos e como eles funcionam. Se você ainda não assistiu esse vídeo, volta lá e assiste para você entender mais ou menos por que eu acabei adotando essa estratégia dentro do meu treinamento. O que eu fiz para alcançar essa mudança, que eu acabei mostrando no último vídeo e alguns outros aqui no canal, eu acabei adotando uma estratégia simples. A primeira coisa que eu fiz foi logicamente condicionar o meu corpo, já que eu estava muito pesado. Eu estava pesando entre 103 e 104 quilos, então vocês devem imaginar, com esse sobrepeso eu praticamente não conseguia fazer nada. Corria 3 minutos, 100 metros e já estava completamente cansado. E por ficar muito ofegante, eu não conseguia continuar fazendo exercícios. Então eu tive que adotar um método para que eu conseguisse aumentar a minha performance, me dando mais condicionamento e permitindo que eu empregasse outras técnicas para otimizar essa queima de gordura. Então nas primeiras semanas o que eu busquei foi melhorar minha aptidão física, melhorar meu condicionamento, meu sistema cardiorrespiratório, porque eu necessitava disso para empregar intensidade dentro dos exercícios, o que me ajudaria também com a musculação, já que alguns movimentos ficariam um pouco difíceis de fazer e alguns métodos de treino exigem muito do sistema respiratório. Então o que eu fiz para criar um método de treino foi me basear num princípio básico da própria musculação. Todo mundo na musculação tem a preocupação de periodizar e dividir os sistemas de treinamento e dividir o sistema de séries. Eu não sei se corredores também fazem isso, mas eu acabei adaptando isso, trazendo da musculação essa periodização, essa divisão de treino para as corridas. Então ficou basicamente assim. Nas primeiras semanas, como eu falei, estava preocupado em melhorar meu condicionamento. Então eu estipulei uma distância que eu viria percorrer diariamente. A distância base que eu usei foram 4 km nas primeiras semanas. Eu tinha que percorrer esses 4 km em 30 minutos. Isso não é uma intensidade alta, era uma caminhada rápida ainda, porque eu não conseguia fazer um exercício de alta intensidade. Eu até tentei correr, mas depois de 3 minutos já estava completamente exaurido, minha respiração não deixava que eu continuasse. Então, essa estratégia me ajudou que meu condicionamento passasse por uma nova adaptação e me fez aumentar essa distância no mesmo tempo. Então, na primeira semana eu fiquei com esses 4 km. Na segunda semana eu já consegui aumentar para 6. Isso não quer dizer que todo mundo vai conseguir aumentar tão rápido a distância percorrida, mas se eu conseguir, até porque eu também já tenho uma certa experiência dentro de vários esportes, apesar de ter passado muito tempo entregue ao sedentarismo. Uma questão, durante esse tempo que eu estava em adaptação, em nenhum momento eu tive a preocupação em medir minha frequência cardíaca. Se você assistiu o vídeo anterior, você viu que eu falei que cada um dos aeróbicos diferentes tem uma faixa média de batimentos cardíacos que você tem que atingir. Eu não me preocupei com isso. A preocupação central que eu tive foi justamente controlar minha respiração. E fazendo isso, eu fui seguindo o princípio da carga progressiva. Fui aumentando a intensidade e a distância a ser percorrida. Como eu falei, eu pulei de 4 km para 6 km em cerca de 30 minutos. A partir daí, depois de umas 4 ou 5 semanas, eu já conseguia fazer um exercício mais intenso, já conseguia fazer um trote rápido. Então eu comecei a fazer esse trote por cerca de 20 minutos, sendo que eu pegava 10 minutos só para aquecimento com caminhada rápida. Após esse período eu já estava bem mais adaptado, usando essa divisão de 4 km e 6 km dentro desses 30 minutos. Após esse período, eu já estava bem mais adaptado a conseguir aumentar a intensidade. Então a progressão de carga dentro do exercício aeróbico foi um pouco maior. E com o auxílio da dieta, eu já tinha perdido alguns quilos, apesar de não ter sido muito. Só que os exercícios aeróbicos ainda não tinham a intensidade necessária. Eu já corria antes e sabia que correr não era uma coisa que queimava o máximo de gordura para mim. Então o que eu fiz mais uma vez foi criar essa periodização. Só que a partir desse momento eu descartaria essa questão de uma distância a ser percorrida e iria apenas para a intensidade e tempo que eu passaria dentro do aeróbico.
Então o que eu estipulei? 30 minutos, todos os dias, sem exceção, de domingo a domingo, usando uma intensidade alta, ficando com frequência cardíaca entre 70% e 80%. Eu passei cerca de 4 semanas usando esse método e funcionou muito bem. Ao passar as 4 semanas, eu vim adotar um novo método, já estava bem mais leve, por ter queimado bem mais gordura com esse método e com a minha alimentação, que eu já expliquei em algum outro vídeo. Então com esse peso a menos e com o condicionamento que eu teria a partir de ali, eu viria conseguir aumentar essa intensidade ao nível absurdo. Normalmente as pessoas adotariam o HIIT, porém tem um problema quando você faz o HIIT em excesso. Você tem articulações e vários tecidos a preservar, e quando você dá intensidade demais, acaba sendo prejudicial para você. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu exercício de endurance com velocidade média alta e juntei com o HIIT. E dividi ao longo da semana como uma série de musculação, onde você faz um treino A, B, C, D ou E, sendo que meu dia de treinamento começaria com o dia A, que era em um sábado. Nesse sábado, eu faria 30 minutos de exercício em endurance e uma corrida com intensidade média alta, sendo que eu já tinha usado cerca de 5 minutos para aquecer. Após esses 30 minutos de endurance, eu parava e começava um exercício em HIIT por cerca de 10 minutos, intercalando entre distâncias 100 metros de HIIT por 30 segundos de descanso, mais 100 metros de HIIT e 30 segundos de descanso. Se eu visse que eu não ia conseguir percorrer esses 100 metros com eficiência, eu estipulava em terminar apenas dentro desses 10 minutos, dando os 30 segundos de descanso, independente de quantos hits eu fosse fazer, sendo que normalmente eu ficava entre 5 e 10 tiros desse hit. No dia B, que seria o domingo, eu já não faria um hit com a mesma intensidade que eu tinha feito no treino A. Porém, o exercício em endurance aumentaria. Eu faria cerca de 40 a 50 minutos de corrida, média alta sempre. Em seguida, eu iria para o HIIT, mas dessa vez estipulando cerca de 5 minutos. Então eu pegaria uma distância fechada, cerca de 100 metros, novamente, faria o HIIT, 30 segundos de descanso, e o HIIT, 30 segundos de descanso, o HIIT novamente, mais 30 segundos de descanso. E esses 30 segundos de descanso, nesse dia, não estavam contados dentro do tempo máximo. Então o que eu acabava contabilizando era o tempo que eu levava para percorrer esses 100 metros. Muitas das vezes eu não conseguia desempenhar minha velocidade máxima durante todo o treino, porém a intensidade sempre estava no máximo. E quem faz HIIT sabe, você tem que dar o máximo de si, tem que colocar a intensidade lá em cima, porque não é uma coisa fácil. Quando você termina de fazer um HIIT, você acha que vai morrer por ali, porque não tem condição. É um exercício muito intenso. Seguindo, na segunda-feira, no treino C, eu iria voltar a mesma coisa que eu fiz no sábado, com os 30 minutos de endurance, mais 10 minutos de HIIT. Na terça-feira, eu já iria tirar esse HIIT, porque na quarta, no meu treino de musculação, seria referente à musculatura da perna. Então, para dar uma poupada nessa musculatura, eu faria cerca de 40 a 50 minutos de corrida, sempre em média e alta intensidade. Eu nunca colocava nada de média para baixa, porque para mim não funciona. Então, na quarta-feira, eu treinei pernas. Algumas pessoas não gostam de fazer o aeróbico após o treino de perna. Porém, como eu falei aqui no início do vídeo, eu fazia o cardio todos os dias, sem exceção durante a preparação. Então, eu treinei perna, fazia uma ingestão calórica maior durante o meu dia e à noite eu ia novamente fazer o aeróbico, dessa vez só um endurance com intensidade média alta, sempre, por cerca de 30 minutos. Acabava o aeróbico, eu acabava ingerindo um pouco mais de calorias, porque durante o dia eu tinha tido um gasto calórico um pouco maior, visto que o treino de perna exige muito quando você faz ele com aquela pegada, com a intensidade correta. Na quinta-feira, no dia posterior ao do treino de perna, usaria a mesma estratégia do dia A e C. Na sexta-feira, como eu já estava bem mais recuperado do treino de perna, apesar de ainda estar um pouco dolorido, eu acabava aumentando essa intensidade. E ao invés de colocar o HIIT, eu fazia um endurance de 40 a 50 minutos. Dessa vez, extrapolando na intensidade. Eu não fazia questão de fazer uma intensidade média alta, mas uma intensidade completamente alta. E quando eu vi que eu estava perdendo a linha da minha respiração, estava ficando ofegante demais, eu reduzia a intensidade. Depois que recuperava o fôlego, eu aumentava a intensidade de novo.
E no sábado eu voltava continuando o sistema de treinamento de novo a partir do ponto A, seguindo A, B, C, D e E durante toda a semana. E foi assim durante um longo período. Eu acho que ficou entre 4 ou 5 semanas. E após esse período de 4 ou 5 semanas, meu metabolismo estava uma coisa absurda. Nem parecia que eu sou um endomorfo. Nem parecia que eu estava gordo há algum tempo. Meu BF já tinha baixado muito. Eu já estava com cerca de 85 quilos. Para alguém que estava pesando 104, era um absurdo essa queda de peso. Então meu corpo estava muito mais acelerado. E por medo de acabar perdendo massa muscular, eu acabei tendo que mudar a minha estratégia de novo dentro dessa periodização. E como o meu metabolismo estava muito acelerado, eu achei uma janela de oportunidade para usar a caminhada rápida como estratégia. Então o que eu fiz? Ao invés de usar esse sistema ABCDE, eu fiz um sistema ABC, começando mais uma vez no sábado. No sábado, eu fazia uma intensidade alta no aeróbico de endurance de 30 a 40 minutos. Depois fazia o meu HIIT de 10 minutos. No domingo, no treino B, eu já aumentaria o meu endurance para 50 minutos, mais o HIIT de 10 minutos. Na segunda-feira, eu já voltaria e faria o mesmo treino A do sábado, que eu também repetiria na terça-feira. E na quarta-feira, eu faria o treino C, adotando uma intensidade bem mais baixa, fazendo uma caminhada de 30 a 50 minutos. Parece que a caminhada não ia ser funcional para quem estava com intensidade tão alta. Porém, meu metabolismo estava tão rápido que muitas das vezes essa caminhada parecia ser mais eficiente do que o próprio HIIT com endurance. Então eu fazia essa estratégia da caminhada. No dia posterior ao treino de perna, eu faria uma meia estratégia junto com a caminhada e o endurance, fazendo cerca de 20 minutos de caminhada, mais 20 minutos de endurance. E na sexta-feira eu já voltaria para fazer o treino B, que eu faria no domingo. Então esse treino B eu faria na sexta e no domingo, e o A eu faria no sábado, segundas e terças. E o C, especialmente na quarta, que eu colocaria uma intensidade um pouco menor por ser o dia de treino de perna e ser um treino bem mais violento, que vai gastar bem mais caloria. E esse foi o método que eu levei mais longe, até o fim da preparação, que demorou ali entre seus 90 e 110 dias. E respondendo já algumas dúvidas que aparecem de algumas pessoas sobre qual exercício eu prefiro para aeróbico, o exercício que eu usei, como eu falei lá no outro vídeo, foi a corrida porque eu dou preferência. Mas não uma corrida comum que você calça tênis vai correr. Eu prefiro correr na areia, porque a areia vai me causar uma resistência um pouco maior. E eu, particularmente, acho melhor a areia porque eu senti um impacto bem menor nas articulações. Quando eu corro normal, na pista, em esteira, eu sinto bastante dor no lombar. Na areia não acontece isso comigo. Isso já responde meio porque eu não gosto de correr na rua ou correr em esteira, porque eu sinto muita dor lombar e dor no tornozelo. O desgaste que ele me provoca e dores acabam me fazendo parar o exercício muito antes do que eu pararia se tivesse desempenhando intensidade na areia, que eu consigo chegar bem mais longe, apesar de tecnicamente ser um exercício um pouco mais difícil de ser feito. E bicicleta eu não faço porque pega muito quadríceps. E na minha opinião é um desperdício, porque você já está treinando, já está colocando muita sobrecarga nessa musculatura e você não dá descanso. Porque como eu falei, são todos os dias. Imagina você pegar o quadríceps e ficar dando porrada nele todo dia. Não tem nenhuma lógica. Você não vai extrair muito benefício disso. Claro, é minha opinião. Você pode fazer e dar certo para você. E eu até recomendo, porque muita pessoa me pergunta também: qual o melhor método para fazer o aeróbico? Eu adotei esse sistema, eu periodizei dessa forma. Só que você tem que procurar o que se adequa melhor para você, porque não adianta nada você começar a fazer um sistema de aeróbico se você não vai conseguir fazer ele. Você vai chegar ali e fazer ele 2, 3 vezes e depois vai desistir, porque vai achar chato, não é aquela coisa mega legal que você gostaria de fazer, não é uma coisa que vai te deixar entusiasmado fazendo. Eu gosto de correr, porque é uma coisa que eu gosto. Eu coloco meu fone de ouvido, vou ouvir minha música, um podcast, um audiobook, e o tempo passa de forma que eu nem vejo. Mas para muita gente, isso não é legal. Então quando você for fazer aeróbico, escolha bem o que você está fazendo. Se você se sente confortável nadando, cara, vai nadar. Se você gosta de bicicleta, sobe na sua bike, vai pedalar, vai gastar a caloria do mesmo jeito.